tudo bem com você? Que bom! Nós estamos aqui novamente no Falando de Vida e hoje nós vamos trabalhar sobre saúde profissional. Para isso, nós temos a grata presença do Roberto Monzo e vocês vão ficar assim, olha, ele faz de tudo um pouco e de tudo um pouco e um pouco mais. Engenheiro de produção, fisioterapeuta, secretário de desenvolvimento econômico, secretário de cultura, secretário de turismo, secretário de lazer, secretário de fazenda. Olha, gente, tem muita coisa que ele já fez e faz, mas ele hoje trabalha com formação de empresários. Segundo ele, fazer amigos e ajudar pessoas é o seu propósito de vida. Roberto. Muito prazer, Neuza. Prazer você que está assistindo a gente aí. Espero que você saia daqui hoje assim com uma nova visão da sua vida e do seu caminho, com propósito. Com propósito. Bom, a gente sabe que pessoas hoje trabalham e nem sempre estão felizes por trabalhar. Trabalham pelo salário, trabalham porque têm que trabalhar, adoecem no trabalho, mas não têm força e coragem de dar a grande virada de chave. Por insegurança ou por qualquer outra questão que a gente não sabe explicar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa grande virada e o que as pessoas, como é que elas podem identificar que estão adoecendo com o seu trabalho ou no seu trabalho. Bom, primeira coisa, Neuza, a pessoa deve pensar o seguinte: como ela se sente no domingo assistindo aquele programa que ela costuma assistir na televisão, tocando aquela musiquinha daquele programa, que ela seja qual for, como que ela se sente? Se ela se sente triste, se ela se sente desanimada, porque amanhã é segunda-feira, significa que tem alguma coisa errada, é melhor acender a luz de alerta. Se ela é aquela pessoa que bota a hashtag sextou, está na hora de repensar. Porque o sextou é de quem está se livrando de algo e precisa relaxar. Eu quero lançar aqui hoje, né, o movimento Segundou. Usa a hashtag Segundou, porque é o dia de você construir seu sonho, de você ter uma nova vida, de você viver um propósito, de você fazer a diferença nesse mundo. E isso faz com que as pessoas sejam saudáveis e tenham longevidade. Porque o que você está falando aqui, e existe uma pesquisa que mostra que 90% das pessoas no Brasil estão insatisfeitas com o seu trabalho. Isso é muito grave. Imagina você passar uma vida inteira fazendo algo que você não gosta, acordando todos os dias e pensando somente na hora que você pode ir embora, pensando no final de semana que vai chegar, nas férias, nos feriados. Tem alguma coisa errada. Você tem que estar feliz com o que você faz. Se você não estiver feliz com o que você faz, você pode ganhar muito dinheiro, não vai servir de nada. Você vai gastar o seu dinheiro, sabe para quê? Para tomar remédio, para ficar doente. E nós não viemos aqui nesse mundo para ficar doente, não. De maneira A nenhuma. doença é um percalço do caminho. Imagina que nós fomos projetados pelo grande arquiteto para viver 120 a 130 anos. E por que não vivemos? Porque nós gastamos essa máquina de maneira indevida. Nós fazemos a manutenção preventiva do carro, trocamos o óleo do carro e essa máquina aqui a gente só cuida quando perde a saúde. Aí já era, é a manutenção corretiva. Nós escutamos lá na escola que prevenir é melhor do que remediar. Mas nós escutamos, não aprendemos não. Aprendemos, não. Porque se nós tivéssemos aprendido, a gente cuidava da prevenção. E o que é a prevenção? Nós sabemos o que precisa para ter uma boa saúde. Mas nós estamos falando hoje da saúde profissional. Isso significa o seguinte: você precisa estar feliz com o que você está fazendo. Não é sobreviver, é viver. Viver não é sobreviver. Essa é a grande viver diferença. Não é pagar conta. Não é pagar conta. Entendeu? Viver é fazer a diferença onde quer que você esteja. E não tem problema se você for um funcionário, desde que você faça a diferença onde você está. Desde que você busque identificar naquilo que você está fazendo algo que seja alinhado com seus valores, com seus princípios, com aquilo que você ama, com aquilo que você pode entregar de melhor para as pessoas. Prosperidade é você ter crescimento contínuo, é você impactar o maior número de pessoas possível. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais eu cresço. E não é ter tudo, é não sentir falta de nada. Exatamente. Não é? Às vezes as pessoas abrem, pegam lá o seu contra-cheque ou lerite, dependendo de onde você está, o nome é diferente, né? Você pega lá, ai, não vai dar. E aí você já está pensando no mês seguinte, você começa a envelhecer porque você não vive esse mês e está pensando no mês seguinte, porque é quando você vai pagar as contas. Pensa no que não tem. Sim. E é isso que atrai. E não agradece o que tem. Não tem jeito. Se você pensar no que não tem, é isso que você vai atrair para sua vida.
Você tem que agradecer pelo que você tem. E aí, quanto mais você agradece, mais você atrai. Olha que interessante. Eu vou abrir um parênteses aqui, já que a gente falou nisso. Eu sou muito assim do fluxo, sabe? Então, o que acontece? Pensa numa criança que chega pro seu pai e pede uma bicicleta. Nós fizemos isso, talvez, uns mais, outros menos. Pai, eu quero uma bicicleta. Você me dá uma bicicleta? E o pai diz, tá bom, meu filho, assim que possível eu vou te dar. Aí, passa uma semana, o filho, pai, me dá uma bicicleta? Tá bom, meu filho, assim que possível eu vou te dar. E o filho começa, insiste. Daqui a pouco o pai fala, filho, eu já te falei que quando eu puder eu vou te dar. Aí já começa a criar uma coisa, né? Não precisa ficar falando toda hora. Agora, vamos falar do nosso pai criador? Você faz um pedido ao seu pai criador, que sabe de todas as coisas. E você acha que você precisa ficar insistindo com ele? Basta uma vez. E eu te aconselho, faz o primeiro pedido e depois, olha a diferença, sente aí a diferença que eu vou falar agora. Pai, me dá uma bicicleta? Aí o seu pai diz, sim, meu filho, assim que possível eu vou te dar. Aí na semana seguinte você fala assim, pai, eu tô tão feliz com a bicicleta que você vai me dar, pai. Poxa, muito obrigado, pai. Ó, vê se você não ficou com vontade dessa bicicleta aí, pra mim, nesse momento aqui. Você começa a agradecer por aquilo que você vai receber com a certeza de que já é seu. Isso é fé. Isso é fé. Isso é gratidão. Isso é destravar a prosperidade na sua vida. Exatamente. Então você vive angustiado pelo que você não tem, você vive preocupado com a conta que vai pagar. Não, olha para sua conta e fala assim, yes, eu tenho 10 reais na conta. Não é só 10 reais não. Eu tenho 10 reais na conta. Esses 10 reais vão ser os primeiros de muitos. Aí você está no trabalho e você só reclama do seu chefe, você reclama do serviço, você reclama do seu colega. Só murmuração, só reclamação. Aí você vai adoecer, não tem como. Você acorda para você cumprir com alguma coisa que se tornou uma obrigação para você. Não tem como ser saudável dessa forma. Não tem prazer. Aí a comida... Aí você começa a ter problema de gastrite, porque você tá aquilo ali não digere, você tá com... Não é à toa que Confúcio disse, trabalhe naquilo que você ama e você nunca vai precisar trabalhar na sua vida. Não é que você vai ficar à toa. Tem muita gente bobo que fala assim, isso é mentira. Não é mentira não. Isso daí é o seguinte, é que você vai fazer com tanto prazer, vai te dar trabalho, vai te dar dor de cabeça, vai te dar aborrecimento, vai. Mas você vai fazer com tanto prazer que isso se transforma numa coisa suave, num lazer. Eu te pergunto, você sabe correr? Não. Sabe? Se eu falar pra você, corre daqui ali... Se eu tiver que correr, eu vou correr. Não corre? Não você sabe correr. Você ganha dinheiro correndo? Não. Mas tem gente que ganha. Sim. Por quê? Porque ele é profissional. Então ele transforma aquilo que de repente pode ser um hobby seu na profissão dele. Aí a gente acha que aquilo só acontece com ele. Eu gosto de surfar, mas aí... eu não faço bem feito. Ok. Então busca aquilo que você vai fazer bem feito. E aí a gente vai entrar no outro assunto, né? Que vem lá dos japoneses, e é por isso que eles são os povos mais longevos e saudáveis do planeta. E aí a gente vai falar sobre Ikigai. Você já ouviu essa palavra? Você sabe o que é Ikigai? Ele vai contar para você um pouquinho, porque eu também sei pouco, mas já fiquei interessadíssima sobre isso. Entender um processo que traz para você longevidade, mas de uma forma simples. Não é nada complicado, não. Exatamente. Ikigai é uma palavra japonesa que surgiu lá no arquipélago de Okinawa, no Japão. Não é por acaso que é o local que tem a maior população centenária do planeta. Entre outras coisas, por causa do Ikigai. O que é o Ikigai? É a sua razão de viver, a sua razão de ser. Ela é a junção de 4 aspectos. Fica ligado nisso. Pensa agora, anota aí para você fazer esse exercício na sua casa. Ikigai é a junção daquilo que eu amo fazer, aquilo que eu faço bem feito, aquilo que o mundo precisa e aquilo que eu posso ser pago para fazer. Se você juntar essas 4 coisas, você tem o seu Ikigai. E os japoneses vivem isso. Isso é o propósito. Então, vou repetir. Você vai juntar aquilo que você ama fazer, aquilo que você faz bem feito, aquilo que as pessoas, que o mundo precisa e aquilo que você pode ser pago para fazer. A junção dessas 4 coisas é o seu Ikigai, é o seu propósito, a sua razão de viver. Se você conseguir trabalhar numa coisa que junte esses 4 aspectos, você vai ter uma vida muito mais saudável, feliz e longeva. E como descobrir qual é o meu Ikigai? Aí é que tá. Pode-se fazer várias coisas. Comece com as coisas menores. Por exemplo, lembre-se lá da sua infância, com seus sonhos.
que foram se perdendo no caminho porque você foi entrando no automático e se esqueceu dos sonhos que você tinha na infância. Então, relembre daquelas coisas que você gostava de fazer, que te dava prazer. Comece a anotar, faça uma lista de tudo aquilo que te dá prazer, que você adora. Não seja preconceituoso com as coisas que virão. Pode ser fazer palhaçada, dançar, cantar, brincar. Ser ridículo e infantil é tão bom. Né? Animar pessoas. Bote tudo no papel. A criança, ela sabe fazer isso com tanta simplicidade, né? A gente vai começando a botar um monte de filtro e aí perde a pureza. O que vão pensar de mim? O que vão dizer? Se eu fizer esse tipo de brincadeira, vai rir sozinho, andando na rua. Olha quanta gente tem aí, ó, ganhando a vida como mágico, como palhaço, né, como malabarista, como palestrante, como coach, com tantas profissões. Na verdade, não se preocupa com o que você vai estudar, pega o que você já tem. Identifica dentro de você aquilo que faz seus olhos brilharem. Imagina você acordar todos os dias dizendo, yes, mais um dia. Yes, segunda-feira. Por isso que o movimento segundou. Bota aí a hashtag aí, segundou, de hoje em diante. E às vezes você pode pensar assim, mas eu não sei fazer nada. Sabe fazer um bolo? E o seu bolo é o melhor bolo? E alguém come aquele pedaço assim, nossa, que delícia. Ninguém pode dizer que não sabe fazer nada, né? Não é? Nós todos temos habilidades e você pode explorar isso. Porque às vezes, olha que legal, tem muita coisa que você nem sabe que você sabe. Sabe. Uma das coisas que nós fizemos na época que eu fui secretário e hoje continuo como projeto social é um projeto de oficina de cinema nas escolas públicas e particulares de Barra do Piraí, chamado Luz, Câmera e Educação, onde os alunos aprendem todo o processo de produção de um filme e produzem um curta-metragem no final, de ficção. Então você imagina o seguinte, chegar numa sala de aula de uma escola pública, que os alunos, muitos, tá? Quando a gente começou o projeto Barra do Piraí não tinha cinema, então muitos nunca tinham pisado numa sala de cinema. E você diz para eles, você vai fazer um filme. Eles riram no início. Eles não acreditaram que eles podiam como fazer, assim? né? Eles riram, tio, eu vou fazer um filme? Aí a gente vai lá e ensina eles. Aí eles fazem um filme. E o filme deles passa numa praça na cidade e participa de um festival internacional estudantil de cinema que a gente criou. Compete com outros filmes, ganha o prêmio, ele sobe no palco e recebe nas mãos de um artista um prêmio. Esse jovem fala assim, eu entrevistei uma dessas jovens, que eu nunca mais me esqueço, no primeiro ano do projeto, com 13 anos de idade, Natália, o nome dela, ela tinha feito um roteiro brilhante de um filme, que era uma ficção, mas parecia que era real, de tão perfeito que era o enredo desse filme. Natália, eu fui fazer a entrevista e falei assim, Natália, mas você já estava acostumada a escrever, né? E eu vou repetir agora como ela falou comigo, assim, com a mesma expressão, só para você sentir o impacto. Não, eu não sabia que eu era capaz. Quantas coisas você não sabe que você é capaz e você é? Até que você faça. Até que você descubra. Eu costumo dizer que nós temos um Pelé porque alguém um dia botou uma bola no pé desse garoto. Porque se essa bola não tivesse chegado no pé desse garoto, nós não teríamos um Pelé. Como é que ele ia saber que ele jogava bola? Assim como tantas outras coisas que você não experimentou ainda, e se você experimentar pode descobrir uma coisa que você ama e que você ainda não descobriu. E não é tarde, nunca é tarde para você descobrir algo que você ama. O Ikigai ele pode ser uma coisa que vai mudando ao longo do tempo, porque cada fase da sua vida você vive coisas diferentes, você tem valores diferentes, você prioriza outras coisas, busca aquilo que faz sentido para você. Aquilo que o mundo precisa. Aquilo que o mundo precisa. E o mundo precisa de tanta coisa. Exatamente. O mundo precisa daquilo que você tem e que você não fala, não abre para o mundo, né? Tem isso também. E às vezes a pessoa está morrendo porque você tem uma cultura tua peculiar, particular, um uso de alguma coisa que você sabe fazer e que poderia compartilhar isso e você não compartilha. Sabe o que é isso? É você represar o rio. Não só represar, deixar ele fluir. E o medo de fracassar, né? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não falo em público. Não, você não é questão de ter medo de falar em público, você tem medo de fracassar em público. Exatamente, é orgulho, isso é orgulho. A pessoa fala assim, não público. leva o jeito para venda. Eu vou falar, todo mundo que fala isso para mim, eu falo assim, é mentira. Não, mas eu não vendo, não consigo vender nada. Mentira. Você, quando era criança, você vendia lá a necessidade de alguma coisa para sua mãe, ela tinha que te dar. Você usava de um artifício, que era o choro, ou a pirraça. Você vendia a necessidade. A gente já nasce vendedor, se você teve algum relacionamento com alguém, você vendeu o seu peixe para essa pessoa querer ficar com você. Então, você é o seu produto. Você se vende o tempo todo. Você pode até não vender tão bem, mas você vende. Bom, você pode até não estar ganhando para vender. Pode não ter consciência. Mas veja bem, quando você nasceu, que o médico antigamente, na nossa época, botava de cabeça para baixo, dava aquela tapa no bumbum, né? Ele não dizia assim, esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser enfermeiro, esse aqui vai ser vendedor.
Não, isso você adquire com o tempo. Isso é através de estudo, de prática. Nada é melhor do que a prática para você aprender. Então, eu vou dizer para você, explore coisas novas. Busque fazer coisas que você nunca fez. Você pode descobrir coisas que você nem imagina que você pode fazer. E conhecer pessoas novas também, né? Porque às vezes você fica só naquele ciclo de as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas e você quer resultados diferentes. Isso aí a Einstein já dizia, né? Insanidade é querer resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Então sua vida não vai mudar se você não mudar. Você quer mudar os frutos? Muda a raiz. Muda o invisível para mudar o visível. Começa por dentro de você. Começa a se conhecer, ver o que você gosta, o que faz sentido para você, o que foi que você abandonou na infância, daqueles sonhos que você, não, isso é besteira, não dá mais. Né? Você falou da minha formação, poxa, eu era engenheiro de produção, eu fui fazer fisioterapia depois de 5 anos de formado, e se vier a vontade de fazer outra coisa, eu vou fazer, não estou nem aí. Eu estou aprendendo o tempo todo. A gente cansa de ver pessoas com 80 anos entrando na faculdade. Sabe, a única coisa que impede o homem, o ser humano, é a sua mente. Exatamente. O meu pai sempre disse assim, você pensa que ela vai parar? Vai não. É um curso atrás do outro, é querer aprender, curiosidade, eu quero saber como é que funciona. E assim, e são coisas que necessariamente não estão interligadas e são iguais. É norte, sul, leste, oeste, eu quero aprender. O olhinho tá... assim, você tem que fazer, Neuza, aquilo que te dá prazer. Eu, na minha vida, eu troquei, na época, quando eu era empregado, eu tive um tempo de empregado, né? Hoje eu não trabalho mais para ninguém, mas quando eu trabalhei, quando eu não estava mais feliz com o que eu estava fazendo, quando eu não encontrava mais propósito, eu mudava. E eu já fiz isso para ganhar metade do salário que eu ganhava. Conta um pouquinho pra gente essa sua experiência, de como é que foi isso. Então, foi tranquilo. Porque assim, eu não estava feliz ali. E não tinha sentido eu continuar ali. Eu ia ficar infeliz, eu ia ficar doente e eu não ia produzir, não ia entregar. Eu tenho que trabalhar com o olho brilhando, eu tenho que querer estar ali. Eu tenho que querer cada dia fazer melhor, acordar para fazer cada dia melhor. E quando eu terminei o que eu tinha para fazer ali, eu falei, e agora? Não estou vendo mais nada para eu fazer aqui. Não quero mais. E aí eu fui trabalhar em outro lugar, saí de uma indústria como engenheiro e fui ser administrador de uma clínica médica. Para ganhar metade do que eu ganhava. Mas eu estava mais feliz ali. Fez mais sentido, você entende? Então, ali foi uma das coisas que eu fiz na minha vida para mostrar o seguinte, faça sempre aquilo que faz sentido para você. O que você ganha é resultado daquilo que você ama. Quanto mais você ama o que você faz, mais você vai ganhar. E aí você vai descobrir que você é capaz de coisas que você nem imagina, como a Natália. E aí você vai descobrir que muitas coisas que eram impossibilidades aparentes não são. E eu digo isso baseado num trabalho, se você me permitir, que eu conheci, talvez algumas pessoas conheçam, outras não, o Rodrigo Cardoso, que hoje é um mentor meu, é um amigo meu. Ele tem um movimento chamado Ultrapassando Limites, e ele depois do Tony Robbins, nos Estados Unidos, é o maior aqui do Hemisfério Sul, que faz uma coisa que eu vou contar agora. Eu te pergunto o seguinte, Neuza, o que acontece se você pisar na brasa? O que acontece com o seu pé? Queimar o pé. Você tem certeza disso, não tem? Sim. Pois é. Mas esse homem colocou 4.000 pessoas para caminhar sobre a brasa sem queimar o pé. Você tem certeza que queima, mas essa certeza é só aparente. Quantas certezas vocês têm que não são só aparentes? Quantas impossibilidades são apenas imaginárias? 4.000 pessoas caminharam sobre a brasa. O Tony Robbins faz isso no Hemisfério Norte e o Rodrigo Cardoso é o maior do Hemisfério Sul. E eu caminhei. Eu falei, não vou fazer isso. Minha mulher estava comigo e falou assim, Deus me livre que eu faço isso. Só que com preparação você faz qualquer coisa. E 4.000 pessoas caminharam sobre a brasa com preparação e não queimaram o pé. Mas você tem certeza que queima o pé. Porque se você não se preparar, vai queimar. Agora, quantas outras coisas na sua vida você deixou de fazer porque você acha que é impossível? E eu vou dizer pra você que eu tinha essa certeza até que eu caminhei sobre a brasa. Você também? Eu já caminhei sobre a brasa. Maravilha. No primeiro momento eu olhei e falei, não, eu vou queimar meu pé, eu vou queimar meu pé. Não é possível. Mas é possível. É possível. É possível. É ultrapassar limites mesmo. Porque a gente tem aquelas cercas, né? Nós criamos cercas ao longo da nossa vida. Tá tudo aqui. E tá tudo aí. Tá tudo aqui. Os bloqueios estão todos aqui. A sua crença, ela pode te impulsionar para fazer ou te impedir de fazer. Porque o Ford dizia, se você acredita que você é capaz ou se você acredita que você não é capaz, nos dois casos você está certo. Ou seja, se você não acredita que é capaz de uma coisa, você não vai fazer. Se você acha que alguma coisa é impossível, você nem tenta. Você sabe que alguém me disse uma vez o seguinte, que o elefante, ele não era o rei da selva porque ele não sabia a força que ele tem. O elefante não sabe a força que ele tem, por isso que ele não é o rei da selva. Elefante, quando ele é filhotinho, amarra ele num pau.
E aí ele tenta sair e não consegue. Depois ele cresce, amarra ele num pau desse tamanho assim, ele não sai. Porque ele já Ele se condicionou, entendeu? Ele acha que aquilo ali não consegue, então ele não tenta. E basta ele fazer isso, que aquilo arranca com tudo. E o ser humano é assim. E vai ter sempre alguém para te puxar para baixo. Vendo sobre a questão do Ikigai, eu vi um exemplo interessante. Um balde de caranguejo, né? Tá todo mundo ali dentro do balde de caranguejo. Aí o cara vai assim, você pensa que o caranguejo vai sair. Não, quando um tenta sair, o outro vai lá e puxa ele para baixo. As pessoas, elas querem que você fique bem, mas nunca acima delas. E elas vão sempre te regular na média, né? E você sabe que a maioria não faz por mal, né? A pessoa te ama, você vai fazer uma coisa e fala, não faz isso não, Neuza, isso é maluquice. Na verdade, ela quer te proteger, mas ela não sabe que ela está te aprisionando. Porque é a prisão dela que está transferindo para você. Entendeu? Então a pessoa não é que ela não quer que você vá para frente, que você prospere, não. É que ela não quer que você corra risco. É a zona de conforto, a famosa zona de conforto. Nada acontece na zona de conforto, a não ser manter o que você está fazendo. E é você ficar na média. Desculpem, mas eu tenho que falar uma palavra meio pesada, mas a média é medíocre. Se você está na média, você está igual um zumbi repetindo coisas. Nós estamos vendo no país polarizado porque estão repetindo coisas que falam. Então você não pode ter opinião, você tem que estar ou à direita ou à esquerda. Não tenho que estar nem na direita nem na esquerda, eu tenho que ter a minha opinião, eu tenho que pensar do meu jeito, não como alguém quer que eu pense. Então você tem que se libertar, libertar a mente. Você quer libertar sua mente? Eu vou te dar um conselho aí, não sei se você vai gostar do conselho que eu vou te dar não, mas lê um livro chamado Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Ficou escondido muitos anos esse livro, mas dá uma lida nele para você ver. Aí você vai entender o que são os alienados e o que são os não alienados. Você vai entender como é que você liberta essa mente, porque está tudo sendo tramado para te controlar. É o máximo que você consegue, que aquilo ali tá bom, que não dá porque tem a crise. Aí você vai ver o Rick Chester falando da crise, de vendendo água em Copacabana, ele te mostra como é que você ganha dinheiro vendendo água em Copacabana. Aí no final, que é o Minuto do Empreendedorismo, esse vídeo ficou muito famoso na internet, e aí no final ele diz o quê? Vender água para você não é para você não? Então nesse caso a crise não está no país, está dentro de você. Não, e você falando de crise agora, né? Nesse período onde pessoas estão achando, na crise sempre alguém ganha. Não é? Sempre tem alguém que ganha. Como se diz, né? Alguns choram, outros vendem lenço. Exatamente. É como você vê a coisa. É a história do copo mais cheio, o copo menos cheio. A história do sapato. Vai lá vender o sapato. Isso. Não, mas eles aqui não andam. Ninguém todo mundo anda descalço. Anda descalço. Não tem mercado. Não, olha, tem um mercado bom porque eles andam descalço, a gente precisa comprar. A forma como você vê a coisa, né? E essa questão da pandemia, todo mundo preocupado. Não vai ter. E muita gente ganhando dinheiro. A minha empresa faturou nesse ano de 2020 36% a mais do que 2019. Enquanto muitos negócios quebraram. E muitas pessoas vieram até mim e eu dei essa oportunidade para as pessoas. Eu formei empresários para poderem ganhar um bom rendimento por mês, acima da média dos empresários. Por quê? Porque está tudo aqui dentro. É você saber navegar, né? Você tem que saber que existe uma prisão dentro de você, que você precisa romper essa prisão. E aí você pode fazer qualquer coisa. É que as pessoas não sabem quem elas são. Falta identidade. O problema está na identidade. Então eu vou te falar, sabe quem é você? Você é filho de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Você pode qualquer coisa. Você foi criado pelo homem para governar sobre todas as coisas nessa terra. Tá esperando o quê, meu amigo? Você tá achando que não pode? Você é filho dele. Vai valer essa paternidade. E essa falta de governo, se você não está governando, você está sendo governado. É isso. E por quem que você está sendo governado? Ou você vive de decisão, ou você vive de condição. As pessoas estão vivendo de condição. Não, é o que dá. Não, mas o emprego. Não, o emprego está difícil. Quem disse que tem que ser empregado? Mas eu tenho um monte de... a internet hoje está chovendo informação para você. Como é que você ganha dinheiro na internet? Entra lá. Você quer saber qualquer coisa, você entra no YouTube. Tem tudo que você imagina. Sim. Mas aí a pessoa fica navegando por onde não deve, só lendo notícia ruim, só vendo programa que fala de desgraça, aí ela fica negativa. Você precisa ficar positivo. Foca no positivo. O que você foca expande. Convive com pessoas positivas. Não convive com pessoas negativas. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. E você andar com aquela pessoa que, ó dia, ó azar, ó... não dá. O hard. Ó dia, ó azar, ó tristeza, ó... Tudo tá ruim, assim. Se tá chovendo tá ruim, se tá sol tá ruim. Quer ver uma outra coisa que eu falo muito com as pessoas que eu ensino? Tem gente que assim é mais prudente, previdente e consegue fazer uma reserva.
Aí a pessoa fala assim, essa aqui é uma reserva de emergência. De emergência. Meu amigo, se você está falando que é emergência, é o que vai vir na sua vida. Porque você já disse para o universo, isso é de emergência. O universo fala assim, então tá bom, então toma emergência. A emergência Aí você vem. vai dizer assim, tá vendo? Eu sabia, ainda bem que eu separei. Não, veio porque você separou. Troca o nome. Você tem a reserva, mas troca o nome. Oportunidade. Reserva de oportunidade. Agora você vai ver como é que vai aparecer oportunidade na sua vida. Não é emergência que tem que atrair, é oportunidade. E essas crenças, né, elas vêm... Eu digo que se você quer marcar um adulto, estraga ele quando criança, né? Sim, como nós estragamos o nosso filho. Eu pedi a Deus que me inspirasse para eu conseguir não atrapalhar o mínimo possível meus filhos. Os pais, eu vou falar, se puderem não atrapalhar, ajudam muito. Hoje eu falei para uma avó que o neto está com 11 anos e está trocando de escola. E no primeiro momento ele estava com muita dificuldade de trocar por causa dos amigos. Eu falei, está na hora de você conhecer novos amigos, né? E essa avó estava muito preocupada porque esse neto queria ir sozinho para a escola. Não é distante da casa dele, é próximo. E ela, não posso. Eu falei, olha só, essa criança precisa ser preparada para o futuro. E o dia que vocês não estiverem mais aí? E pode ser qualquer dia, né? Pode ser daqui a 2 minutos, daqui a 5 segundos, você não sabe. Você está gerando nessa criança uma insegurança. Eu não sei se você viu o filme o Pantera Negra, me chamou muita atenção quando o rei, né, tinha que assumir, o filho tinha que assumir o reinado do pai, ele se sente inseguro, ele consegue ter uma visão do pai e o pai diz para ele assim, se eu não te preparei para viver sozinho e assumir responsabilidades, eu falhei com você. E em algum momento eu falhei contigo. E aí você falou uma coisa aí, depois você pode me chamar aqui pra gente falar sobre a morte. Aí fica uma ideia aí. Fica pra gente falar sobre a morte. Gente, que isso, não pode falar sobre a morte. Pois é. Aí você é pego sempre de surpresa, né? É engraçado, né? A única certeza que você tem na vida e você é pego de surpresa. A vida é uma aventura da qual ninguém vai sair vivo dela. Ninguém vai sair vivo dela. Exatamente. Se você tem uma certeza que você vai morrer um dia. Você nasceu, você vai morrer. Aí eu te pergunto, o que você quer que vai estar escrito na sua lápide? Se você morresse hoje, o que estaria escrito na sua lápide? Só para dar uma palhinha. Pensar nisso, né? Pensa nisso. E o que você vai querer que escrevam? Então, busca o seu propósito, busca fazer diferença na vida, busca ser uma pessoa realizada e ajude o máximo de pessoas possível. Quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai prosperar. Humberto, vamos pensar aqui, fala um pouquinho dessa experiência do Ikigai, lá em Okinawa, que são pessoas já de uma certa idade. Né? Só acima de 100 anos, né? Pessoas assim de uma certa idade que encontraram o seu propósito. Não é? Como encontrar esse propósito num mundo tão capitalista que a gente vive, com tantas vozes no nosso ouvido, como encontrar essa certeza para poder virar a chave? Pois é, né? A gente tem uma questão cultural aí, né? O dinheiro, ele não pode ser o objetivo, ele tem que ser a consequência. O japonês, ele tem toda uma disciplina e o valor das pequenas coisas. O problema é que as pessoas hoje estão num imediatismo muito grande e no querer ter. Elas têm que querer ser antes de ter. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais amigável, uma pessoa mais amiga mesmo, né? Uma das coisas muito interessantes em Okinawa são os laços, né, sociais, que são fortes, e é um dos segredos da longevidade também. Claro que tem alimentação e tudo, mas eles se aposentam, mas não param de trabalhar. Por que eles vão parar de fazer uma coisa que eles gostam? Né? Por que a maioria aposenta no Brasil e para? Porque estava doido para se ver livre daquilo, não estava feliz com aquilo. Mas também não dá continuidade. Para mesmo. Pode olhar, todas as pessoas que aposentam e param de fazer qualquer coisa, elas morrem muito rápido, adoecem muito rápido. E aquelas que se mantêm ativas, eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai tem 84 anos. Meu pai vinha já caminhando todos os dias 5 quilômetros, de 5 a 6 quilômetros. Meu pai tinha um clube perto da minha casa e veio a pandemia. Não sai de casa. Todos os motivos para não caminhar mais. Dentro do salão do apartamento dele, ele continuou caminhando os mesmos 5 quilômetros. E aí você olha para ele e você não fala que ele tem 84 anos.
Ele é diabético, é diabetes controlado, porque a diabetes veio da pressão na época da empresa por um estresse muito grande, emocional. Mas se não fosse a caminhada e a atividade física, essa disciplina dele com a alimentação, com tudo, ele não estaria nem aí mais. Que era uma bomba relógio. E graças a Deus, extremamente saudável. Por quê? Por causa da escolha que ele fez. Então lá em Okinawa, eles vão continuando a fazer o que eles já faziam. Por quê? Se você faz o que você ama, você vai parar por quê? Se você faz o que você gosta, você vai parar por quê? Se você vai lá cultivar a sua horta, estamos falando de pequenas coisas, eles começam com coisas pequenas. O chá, cerimônia do chá, sabe, coisas simples. Uma corrida, você pode começar com, para mim, eu amo correr, então eu vou correr 10 km por dia. Começa com isso. E aí você vai encontrando coisas que vão te dando prazer e que vão fazendo sentido, e depois você senta para você fazer mesmo o Ikigai maior, né? Porque você tem vários pequenos e tem um maior, que é o seu propósito de vida como um todo. Pega aquela roda ali, né, que vai ser projetada aí para vocês, e olha essa roda aí, que está sendo projetada, e olha lá, o que eu amo fazer? O que eu faço bem feito? Vai fazendo a sua lista. O que o mundo precisa? Essa lista é enorme. E o que eu posso ser pago para fazer? Você vai encontrar coisas que vão estar nesses 4 círculos. E aí você vai encontrar o seu Ikigai. Mas vai nas coisas pequenas, não pensa que tem que ser a grande revolução. Porque pessoas elas costumam fazer metas que não são alcançáveis, né? Justamente para você dizer, eu não consegui. Isso é autossabotagem. Então, metas que não são alcançáveis. Que parâmetro é esse, né? O que é alcançável e o que não é alcançável? Porque às vezes aquele negócio, alguma impossibilidade pode ser só aparente. Sim. Né? Não é uma meta também, eu vou a Marte ano que vem. Aí tá, né? Não é uma meta. Mas a meta é um sonho com data. Então se você tem um sonho agora, se você sabe como chegar lá, então ela não é grande o suficiente. Esse sonho não é grande o suficiente, essa meta não é grande o suficiente. Porque se você sabe o caminho, quando você não sabe o caminho, você vai construir, eu quero alguma coisa, de conquistar alguma coisa. Não faço ideia como. Luta todos os dias e não perde isso do seu foco. Você também precisa, isso é fundamental. O problema que a maioria não atinge é porque não sabe onde quer chegar. E quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, assim, o segredo do sucesso tá em primeiro. E Napoleão Hill nos ensina isso muito bem. Eu recomendo a leitura dos livros dele. Primeira coisa, tenha um objetivo claro. Porque se você não tem, é aquele negócio, quero viajar. Para onde? Não sei. Quando? Então vai lá na beira da estrada e pega a carona, qualquer lugar serve. Onde o carro te levar, você já viajou. Então, primeiro é objetivo claro. E no livro dele, Quem Pensa Enriquece, ele conta uma história fantástica de um cara que cismou que ia ser sócio do Thomas Edison. E esse cara foi trabalhar com o Thomas Edison, pediu emprego, foi lá, bateu na porta dele, meio maltrapilho. O Thomas Edison ficou impressionado com a firmeza e a segurança dele. Eu vim aqui porque eu quero ser seu sócio. Ele não tinha a menor condição de ser sócio do Thomas Edison. E ele começou a trabalhar, e os anos se passaram, ele não estava vendo uma forma. Mas ele falou, eu vou ser sócio do Thomas Edison. Isso vem de uma outra coisa, que se chama, depois de você saber exatamente o que você quer, que é o objetivo claro, vem o segundo passo, que é o desejo ardente. Quero a qualquer custo. Se você não pensar quero a qualquer custo, você não vai conseguir nada. Isso está na filosofia do sucesso Napoleão Hill. Então eu sei o que eu quero a qualquer custo. E a terceira chave, estou te dando as 3 chaves de presente aqui. Fé inabalável. Se você sabe o que quer, você tem um desejo ardente e uma fé inabalável, é só entrar em ação, que é só uma questão de tempo. Esse cara, trabalhando para o Thomas Edison, aqueles anos todos, até que o Thomas Edison tinha lá uma máquina de ditado e que a equipe dele não se interessou muito. E aquele camarada disse, eu vou vender isso aí. Ele falou, tá bom, toma aqui, pode vender. Ele foi lá, pegou uma meia dúzia e vendeu. Vendeu rápido. Thomas Edison ficou impressionado e deu mais. E mais, e mais, e mais. Na época ele ganhou algo que seria uns 140 milhões de dólares da época. E se tornou sócio do Thomas Edison. E algo totalmente improvável. Só que ele tinha muito claro o que ele queria a qualquer custo. E ele tinha uma fé inabalável que ele ia conseguir. É não desistir até conseguir. E foi assim que ele obteve. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, tem essas 3 coisas. Um objetivo claro, um desejo ardente e uma fé inabalável. E entre em ação. Não tem nada impossível para quem crê, para quem luta e para quem confia em Deus. E com essa pegada, a gente vai dar uma parada
porque esse assunto ele é muito longo. A gente vai parar aqui só para você ficar com gostinho de que quer mais e a gente vai continuar esse papo num próximo momento. Aguarda aí.